Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e paz. O Senhor é bom, irmãos? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos 127. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero enfatizar a expressão, a palavra casa, nesse texto. Então vamos lê-lo novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos agora para Mateus capítulo 23. Mateus 23. Vamos ler versículos 37 e 38. Assim está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quero também enfatizar nesse texto a expressão casa, e vou lê-lo novamente. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Por fim, vamos voltar para o início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu quero enfatizar nesse texto algumas palavras, como, por exemplo, a palavra boa. E também a palavra agradável. Boa e agradável. Vou ler o texto novamente. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Boa, agradável, desejável, tudo perfeito, mas fora da vontade de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Queremos te bendizer, Senhor, por esse novo dia.
Exaltamos-te, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor, nesta manhã, desfrutar, Senhor, das promessas da tua palavra, que nos dizem que todos nós seremos ensinados teus. Ensina-nos, porque somos carentes de ensino. Fala comigo esta manhã, fala com os meus irmãos. Amado Espírito, há tanto a realizar, Senhor. Mas nós te pedimos que esta manhã tu nos conduza à verdade, porque tu és o Espírito da verdade. E a palavra do Senhor nos diz que se conhecemos a verdade nos libertará. Nós te oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nestes domingos numa série, aliás, no começo de uma série de estudos a respeito da família. E tivemos a oportunidade no domingo passado de falarmos das prioridades de Deus para a vida do homem. E vimos com muita clareza, baseado em textos bíblicos, baseado nas Escrituras, não por particular interpretação nossa, que Deus, por ser o Criador de todas as coisas, por ser o sustentador de todas as coisas por sua palavra, Ele estabeleceu uma ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de ordem. O apóstolo Paulo mesmo nos diz, já no desenvolver da igreja, fazei tudo com ordem e decência. E a ordem está na palavra de Deus. O Senhor ordena e espera uma resposta para aquilo que Ele ordenou. E nós vimos que a primeira prioridade de Deus para a vida do homem é Ele mesmo. Até sinalizamos com a nossa mão, colocando as prioridades exatamente nesta ordem que aqui está. A primeira prioridade na vida do ser humano, todo e qualquer ser humano, seja ele crente ou não, a primeira prioridade é Deus, é Ele mesmo. Por direito, como dissemos, por direito de criação e por direito de preservação. E acima de tudo, porque Ele, como nós sabemos, é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele estabeleceu uma ordem. Primeira prioridade, Ele mesmo. Nós cantamos aqui há pouco, ao único que é digno de louvor, de adoração, de exaltação, ao único que é digno. Então vocês percebem aí que os nossos cânticos refletem bem o que diz a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essas são expressões da palavra do Senhor, as quais, ouvindo-as, nós devemos parar e nos deter para aferirmos a cada momento da nossa caminhada se de fato nós temos colocado o Senhor como a prioridade em nossas vidas. Hoje se fala muito em crises, em termos materiais, né? Crise econômica, crise energética, eu falo de muitas coisas sobre crise. Mas nós, irmãos, nós como filhos do Senhor devemos entender que a principal crise que existe hoje na Terra, ela está focada na família. Porque a partir da família é que toda a sociedade se estrutura, né? A partir de seres individuais que estabelecem, né, uma parceria conjugal, a partir da qual geram filhos, criam filhos, não é? E a partir daí essas coisas todas vão crescendo e se multiplicando e vão permeando toda a vida em sociedade. Então nós devemos parar no primeiro momento e pensarmos o seguinte, que o Senhor nos escolheu, irmãos, com um propósito, de sermos luz e sal da terra. Vamos alinhavando
Nós estamos aqui fazendo uma costura, então vamos alinhavando as coisas. O mundo está em crise e temos convicção plena de que a crise maior está nas famílias. Mas como o nosso Deus é um Deus de família, Ele quer ordenar todas as coisas. O texto de introdução que nós lemos fala-nos muito bem a respeito de um desejo de Deus, a respeito de uma perspectiva de Deus, a respeito de uma convocação de Deus. Ele diz assim, para despertarmos, para ouvirmos a sua voz com mais acuidade e refletirmos tudo aquilo que sai da sua boca. Ele diz o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, o que acontece, irmãos? Em vão trabalham os que edificam. Vejam que as pessoas, elas se esforçam, elas têm ações voltadas para edificar a casa delas. Afinal de contas, não sentam no empreendimento, por exemplo, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, se não tivermos nenhum propósito, se não desenvolvermos esforços. É necessário que nos esforcemos. Mas o Senhor, Ele coloca um antecedente. Ele diz o seguinte, os seus esforços são excelentes, mas lembre-se de uma coisa, que se eu não for a prioridade, se eu mesmo não estiver no negócio, infelizmente, tudo vai resultar em fracasso. À vista da sociedade, podemos até expressar bons relacionamentos, irmãos. E é bom que assim o seja. Contudo, lembremos-nos, o Senhor tem as suas reivindicações. Ele diz o seguinte, que esta tarefa só pode ser levada a bom termo numa jornada de relacionamento que sabemos tão complexa, se nós dependermos do Senhor. E Ele aponta, irmãos, nosso Deus extraordinário, esse que quer de fato ordenar as nossas casas, Ele aponta o caminho. Ele apenas não faz ali uma ilação, diz, olha, se o senhor não edificar a casa, irmão, trabalhos que edificam. Não, Ele dá os meios e os modos através dos quais nós podemos edificar a nossa casa. Amados irmãos, esse assunto é de vital interesse para todos nós. Eu estou falando hoje aqui, mas estou com minhas barbas de molho, porque sei o quanto careço, não é? De estar focado na palavra de Deus, para que Ele, de fato, conclua uma obra que Ele começou em nós. Que Ele começou em mim, que Ele começou em você. Então, esse é um tema de muita importância, irmãos. O tema da família. Porque a família, segundo a projeção do Senhor do crescer e multiplicar, ela reproduz algo, né? E se nós errarmos, evidentemente, é mais fácil também que aqueles que advêm de nós, por um ou por outro modo, eles também errem. Porque tudo é uma semeadura. E ele diz, se eu não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E no texto seguinte, ele nos fala a respeito de ainda o desejo dele, tão amoroso que é o nosso Senhor, de nos atrair assim, porque já o fez na cruz do Calvário, nos atraindo com cordas de amor. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém. E aí nós esquecemos o coletivo e podemos descer à individualidade. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, aqueles que te foram enviados. E nós sabemos, irmãos, que os profetas são aqueles que trazem a palavra de Deus para o povo. São os mediadores de Deus na terra, né? Trazendo a palavra do Senhor, sem acrescentar nada, sem tirar nada, apenas o que o Senhor disse. E disse o Senhor, ouve, ó Israel. Então, o Senhor convoca Jerusalém, como convoca a mim e a você,
chamando-nos a atenção, não rejeite a palavra de Deus. Se hoje ouvirmos a sua voz, oportunidade singular, porque haverá tempo em que buscaremos e não encontraremos. A palavra do Senhor vai ficar muito rara, irmãos. Mas ele diz, não despreze a minha palavra. Por quê? Porque senão a vossa casa, claro que aqui nós sabemos que o Senhor estava se referindo não a uma casa espiritual, que era algo que viria a partir do Espírito Santo, que casa espiritual somos nós. Estava se referindo à casa dele, né? Em vão edifica a casa, em primeiro momento a casa dele. Mas, lembremos, irmãos, é com a nossa casa que o Senhor quer falar hoje. Talvez, irmãos, nós já tenhamos ouvido isso muitas vezes. Mas não nos constrange repetir as mesmas coisas. Porque nós sabemos que é a palavra que nos sustenta a cada dia. Há uma advertência para os nossos corações, para mim e para você. Se ouvirmos hoje a palavra do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Por que há crise na família, irmãos? Ora, os dois textos iniciais de Salmos e de Mateus já nos deram um panorama muito claro. Mas se efetiva, e isso é um fato muito antigo, porque a crise na família não é de hoje. Nós podemos tranquilamente reportar o início dessa crise lá em Gênesis. Não é isso, irmãos? O que foi que o Senhor disse? De todas as árvores vocês podem comer. Ele está apontando um caminho. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Deus está falando. Porque no dia em que dela comerdes, olha bem, certamente morrerás. Certamente morrerás. Não há que ter dúvidas quanto à proposição do Senhor. Tudo é teu. Apenas não toca nisso. E o que aconteceu? A mulher, diz-nos o texto das Escrituras, se deitarmos os olhos sobre eles, diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer. O Senhor tinha dito, não coma. Mas ela viu que era boa para se comer. E mais, agradável aos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Boa, agradável e desejável para dar entendimento. O quadro perfeito. Na verdade, irmãos, tudo estava perfeito. Boa, agradável e para dar entendimento. E é o que ela fez. Ela pegou, tomou do fruto e comeu. E o Senhor disse, não coma. Ela viu que era boa para comer e comeu. E não só ficou com essa iniciativa pessoal, mas também compartilhou com o marido. Ora, claro, se é bom, se é agradável, perfeito, vamos compartilhar com os outros. O que é bom, compartilhamos com os outros. Não é verdade? Você se lembra a palavra do Senhor que diz assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. De outra maneira, a palavra de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Você vê aqui uma verdadeira contraposição no texto de Gênesis capítulo 3,
versículo 6, uma contraposição, uma confrontação à palavra que expressa a vontade de Deus. Duas coisas boas. Aos olhos do homem, algo muito bom, agradável, bom para dar entendimento, tudo perfeito. E a vontade de Deus, que criou o homem, que sabe do que ele precisa. Vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. O que aconteceu então, amados irmãos, porque hoje nós vamos falar de casamento, apenas em notas introdutórias, porque o tema é vastíssimo, né? Eu me recordo, irmãos, que nós temos umas 25 ministrações sobre casamento acho que no Facebook, 25 ministrações de casamento. Quando terminamos, descobrimos que não tínhamos falado tudo. E evidentemente que não. Porque esta é uma sociedade complexa. É a mais complexa das sociedades, irmãos, é o casamento. Por isso é que carecemos da ajuda do Senhor. Por que há crise no casamento? Por causa do afastamento da palavra do Senhor. Os textos que introduzimos são muito claros. Todo o afastamento da palavra do Senhor leva, irmãos, ao desastre. É questão de tempo. Nós podemos até começar a edificar alguma coisa e nos esforçarmos para fazermos o melhor, e ao final o Senhor dizer o seguinte: eu não te conheço. O que tu fizeste não representou nada para mim. Por quê? Porque fora da minha vontade. Amados irmãos, a partir do momento em que os nossos primeiros pais transgridem a palavra do Senhor, transgridem as ordens do Senhor, o homem começou a experimentar uma desordem em suas vidas. Nós sabemos o texto de Gênesis. Quando eles caem, o que é que acontece? O homem, simplesmente que tinha comunhão com Deus, porque Deus fala, nosso Deus é um Deus vivo, tinha comunhão com Deus, simplesmente começou a se esconder. Se esconder de Deus. Mas por que se esconde? Onde estás? Onde estás, Adão? Olha só, comeste da árvore, do fruto da árvore que eu determinei que não comesses. Você vê que começou aí o questionamento, e aí ele, com medo, se esconde. E aí começa o conflito na família. Afastado da palavra de Deus, vem os conflitos. Sabe, Senhor, tudo isso aconteceu não por vontade minha própria, mas por causa da mulher que tu me deste. Então aí já começa, irmãos, a luta, as acusações, a transferência de responsabilidades, né? no contexto familiar. Resultado disso tudo, irmãos, é que a partir de então, o homem perde o propósito de Deus para a vida dele. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Porque Jesus Cristo veio para nos recuperar da nossa vã maneira de viver. E nesse aspecto, irmãos, não só no aspecto individual, mas no aspecto associativo, coletivo, no contexto do casamento. Estamos tratando aqui, claro, a respeito de casamento. Então já surge, amados irmãos, uma pergunta. O que é o casamento? Eu ouso dizer, e nós sabemos disso, que muitos não sabem o que é o casamento. Eles casam, mas não sabem o que é o casamento. Para que casamos? Por que casamos? O que esperamos do casamento? As nossas expectativas com relação ao casamento.
Você que é casado, para um pouquinho, ou é casado ou já foi casado, algo assim, para um pouquinho, imagina quais eram as suas expectativas com relação ao casamento. Uma coisa nós sabemos, que o casamento, ele precisa ser alvo da nossa mais profunda atenção, por os motivos que já declaramos, mas também que é necessário, lembremos disso, irmãos, que para casar é preciso que nos preparemos. Porque é a associação mais complexa que existe na face da terra, é o casamento. Duas pessoas diferentes vão se juntar com toda uma carga histórica aí, você vai lá ver o que é, o que não é. Vão se juntar num projeto de uma só carne. Como é que você, por vezes, vai juntar água com óleo? Mas a gente mistura. Parar para pensar. Eu quero só fazer aqui uma parte. Evidentemente que há muitos entre nós que já têm uma caminhada longa, jornada de casamento muito longa. E, como dissemos, o assunto, por vezes, seja lugar comum. Mas o sentido da palavra de hoje é que também nós que já sabemos muitas coisas, usemos o que sabemos para ensinar aos outros. Porque é um processo de crescer e multiplicar, irmãos. E aqueles que ainda estão no meio da jornada e tudo mais, vão ouvindo o que o Senhor está falando, porque nós vamos usar as Escrituras Sagradas, né, para ordenar todas as coisas. E aqueles que têm projeto de casamento, parem para refletir. O Senhor está falando. Ele está dando a orientação adequada para que nós tenhamos, e Ele tem todo o interesse nisso, uma jornada feliz. Nós vamos ver hoje, amados irmãos, uma perspectiva do homem a respeito do casamento. Porque há uma perspectiva do homem sobre o casamento, uma perspectiva no multiplicar da sociedade sobre o casamento, da cultura sobre o casamento, há uma perspectiva de Deus sobre o casamento, e há também na palavra do Senhor os meios e os modos através dos quais nós podemos superar os conflitos havidos, existentes no casamento. Então hoje nós vamos nos deter apenas em alguns aspectos com relação à perspectiva do homem com relação ao casamento. A perspectiva social a respeito do casamento. Em primeiro lugar, nós vamos ver as motivações e os objetivos, e já posso dizer, motivações e motivos errados pelos quais as pessoas se casam. Então, se pode servir de alguma ajuda, vai fazendo aí um checklist. Vai aferindo. Porque, como dissemos na semana passada, o Senhor está querendo colocar ordem nas coisas. O nosso Deus é um Deus de ordem. Quais são, amados irmãos, as motivações e objetivos errados? O primeiro deles é a pressão externa para que as pessoas casem. Os jovens, chegados a uma certa faixa etária, eles começam a experimentar uma cobrança das pessoas para que casem. Afinal de contas, todo mundo casa. O que está havendo com você que ainda não arranjou a tampa para a sua panela? Será que você está buscando um relacionamento no lugar certo? Por aí você não vai chegar nunca, meu filho, minha filha.
Será que você não está perdendo muito tempo? Para as mulheres, então, a pressão é enorme. Não sei se usam essa expressão hoje, antigamente usavam a expressão assim, não querem ficar vitalinas. Lembram dessa expressão? Para titia, boa ocupação, né? Mas ninguém quer ficar para titia. Vocês já viram nos casamentos? Quando a noiva, terminada a cerimônia, e antes de, talvez, acho que antes de partir o bolo, não sei, no final, não me lembro, ela pega aquele buquê, não precisa nem avisar, a negada toda corre lá para lá, e pega aquele buquê aqui, e um, e dois, e três, olha a confusão lá atrás, só a graça do Senhor. É um tal de tapa, de derruba o outro, é de golpe baixo, para poder pegar o buquê, para quê? Para casar. A festa é muito bonita, desejo é lícito, é absolutamente normal, mas ainda devemos dizer, irmãos, permanece a pergunta: para que casamos? O que é o casamento? E lembre-se, existem motivações erradas pelas quais nós casamos. E se a motivação é errada, naturalmente, né, não vai chegar a bom termo, né? Conhecimento certo, relacionamento certo. Conhecimento errado, relacionamento errado. Veja a pertinência de tudo isso. Então, amados irmãos, há essa pressão externa. E o que acontece com a pressão? Isso também aconteceu muito, aconteceu comigo. Eu creio que aconteceu com muitos de vocês. Quando há uma pressão muito grande e nós não temos a orientação correta, nós saímos às cegas para ver se atiramos aqui em vários para ver se acerta em algum, né? E por vezes nós nos precipitamos quando saímos às cegas. Está cego, não está vendo nada. Está simplesmente se deixando levar pelos sentimentos, né? Desejo legítimo de casar-se, é legítimo esse desejo. Mas às cegas, o que acontece, irmãos? Nós nos frustramos. Eu me lembrei de um caso de uma moça que eu conheci e desfrutei muito tempo, vamos dizer assim, da amizade dela, que ela atingiu uma certa faixa etária, talvez, acho que mais de 30 por aí, tinha cruzado a linha dos 30. Então ele já estava em rota de desespero, né? Cruzou a linha dos 30, não era para cá, mas rota de desespero. Então, vieram as pressões sobre essa pessoa, e eu a conheci, convivi com ela. Vieram as pressões sobre ela. E o que acontece? Ela simplesmente resolveu sair para a noite. Ué, afinal de contas, né? Onde tem fumaça tem fogo, né? Tem muita gente, há mais possibilidades de... Mas às vezes, em ambientes de bebida, que é o comum na sociedade, aqui não vai nenhum tipo de... Não estamos aqui para julgar ninguém, mas ambiente de bebida, a bebida, ela tira o homem do seu senso comum, né? Então, muitas vezes ela saiu em busca, naturalmente, da tampa para sua panela. Mas um dia, ela bebeu demais e conheceu uma pessoa na festa. E não foi no AP, foi no restaurante. E aí resolveram ir para as vias de fato. Saíram. E o que aconteceu é que ela teve, vamos dizer assim, a sua primeira experiência sexual
a mais traumática que uma pessoa pode ter nesta vida. A pessoa que estava cortejando e pela qual os olhos dela brilharam, aparentemente era uma pessoa do bem, mas com a natureza capaz de cometer desatinos, de ferir o próximo, de machucar. E como consequência disso, não quero dizer que isso seja causa exclusiva, não vou ser reducionista aqui, irmãos, mas com certeza, esta foi uma causa que contribuiu muito para ela ter uma rejeição por relacionamentos com o sexo oposto. E a sociedade, que é muito amiga, ela sempre vem em nosso socorro, é claro. Por que sofres tanto assim, rapaz? Chega disso, isso é demais. Então, começaram a aparecer amizades. O fato é que, pela rejeição que ela desenvolveu pelos homens, ela começou a se relacionar com mulheres. Irmãos, tudo tem uma relação de causa e efeito. O que nós semeamos, colhemos. Por vezes não acontece, vamos dizer assim, de regra é assim, mas por vezes não acontece por misericórdia. Mas o caso dessa moça foi um caso realmente assim emblemático, que desde então me levou a fazer muitas reflexões a respeito disso. Frustração. Por quê? Pressão da família, por vezes. Pressão dentro de casa. Sai, rapaz. Eu me lembro que a minha mãe dizia isso. Sai, rapaz. Vai atrás de uma garota. Que a gente ficava em casa ali amornando, né? Ouvindo, às vezes, por vezes, jogo de futebol ali e tudo mais. Sai de casa. Vai atrás de menina. Precipitando. Irmãos, Provérbios 14, versículo 12, Provérbios 14, 12. Diz assim: ouça bem o que está escrito, meu irmão, minha irmã. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é o que, irmãos? Tristeza. Evidentemente aqui que o Senhor não está falando da alegria do seu reino, né, irmãos? Ele está falando das alegrias que o mundo nos oferece. Todas elas transitórias. Então ele está dizendo assim, que há um caminho que ao homem parece ser o correto, o adequado, mas que no final dá em caminho de morte. Porque só o caminho de Deus é perfeito, irmãos. Isso tem que estar, é taxativo, não é exemplificativo, é taxativo. Só o caminho de Deus é perfeito. Mas há caminho que ao homem parece ser direito, é o my way, meu caminho, é o meu modo de fazer. Mas no final resulta em frustração, diz o Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. A palavra está nos alertando. E ele diz que até na alegria tem dor ao coração. A alegria do mundo, irmãos, ao cabo, ela traz dor ao coração. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, sobre o caminho que ao homem parece ser bom, essa dor, é o seguinte, é que o nosso julgamento a respeito de circunstâncias,
de como devemos caminhar, avançar, esse nosso julgamento é limitado, irmãos. Você vê que o texto de abertura, ele fala o seguinte: eu é que edifico. Então, se há um edificador e há um fundamento, nós devemos buscá-lo. Essa que é a questão. E aqui é como se fosse remendo, o Senhor vai com aspas, irmão, remendando, advertindo, colocando placas na estrada. Opa, velocidade aqui 60 por hora. Não ultrapasse os limites. Não vá além do que está escrito. O nosso julgamento, por vezes, ele se apresenta lógico. Nós somos seres racionais e podemos fazer deduções lógicas. A evidência, se eu ficar aqui parado, olhando para o teto, eu nunca vou arranjar uma namorada. Não é? Se eu ficar parado, eu não vou arranjar uma namorada. E eu preciso de uma tampa para minha panela, ou a panela precisa de uma tampa, não sei. Eu preciso me mobilizar. Então eu faço julgamentos. Eu faço escolhas. Mas aquilo que é alegria no mundo, diz aqui, no final vai trazer dor para o seu coração. Irmãos e irmãs, esse mundo está condenado, irmãos. Que esperança você tem nesse mundo, meu irmão, minha irmã? O que há nesse mundo, irmãos? Concupiscência da carne. Lembra de Eva? Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Eu tenho entendimento. Todas essas coisas são contrárias à vontade de Deus. O Senhor quer nos poupar de sermos levados pela corrente deste mundo. Há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao final resultam em caminhos de morte. Irmãos, a palavra do Senhor que está vindo hoje é para o seu bem. Ela veio mesmo para quebrar paradigmas. Ela veio mesmo para desmoronar conceitos que nós temos. Porque quem nós somos, irmãos? Nós não somos nada, nós somos pó, somos apenas passageiros nessa terra. Essa vida logo vai se acabar, irmãos. Mas nunca podemos nos queixar de que o Senhor não deixou uma trilha, uma picada, para nós prosseguirmos na nossa jornada, com segurança. Então, a primeira motivação errada, objetivo errado, perspectiva errada, ceder às pressões da família, da sociedade e dos amigos. Eu também anotei algumas coisas aqui, e aqui são laterais, mas você vai observando, que são motivações erradas para nós nos casarmos. Não que necessariamente essas coisas sejam decorrência de um casamento, ou decorrem de um casamento, mas que se for base para o casamento, está errado. Então anotei aí, o desejo de sair da casa dos pais. Alguém já experimentou essa situação, ou já ouviu falar que alguém estava doido para sair da casa dos pais, porque aquilo ali era um inferno, ou era um ambiente castrador, não permitia que as andorinhas, ou as aves, ou as libelas voassem, não davam liberdade, ambiente muito legalista. Então, muita crítica por vezes, e são realidades, muita crítica dos pais. Essa semana eu vi eu não sei se chama charge ou um memezinho, eu até passei para os irmãos, é uma foto, né? Não sei, é uma foto, é um pôster, né? Era assim,
Era uma cadeia familiar, vamos dizer assim, do ascendente ao descendente, né? Então tinha lá, na mesma foto, na mesma charge, tinha lá uma mãe já idosa, se não me engano a expressão, mas é similar a isso, dizendo, tipo assim, para a filha, eu vou dar aqui uma similitude, tá? Você não vale nada. A filha chegando para outra, a filha, né? Vamos dizer assim, seria a avó, me ajuda. Aí uma chegava para outra e dizia tipo algo semelhante também, depreciando a alma daquela pessoa, jogando lá para baixo. E no fim da carreira, lá embaixo da escadinha familiar, tinha uma mãe jovem dizendo para a sua filha ou seu filho: eu te amo. Se o ciclo permanecesse, e esse é o nosso contexto familiar, que às vezes nós queremos fugir deles, né? Se o ciclo permanecesse, seria caminho de morte e maldição. Mas alguém chegou como quem diz assim: bom, se a minha família tem essa tradição, em mim essa tradição vai parar. Amém. Porque nós não podemos reproduzir, irmãos, conceitos familiares que depõem contra a palavra de Deus. Então, às vezes, por que a gente casa? A gente casa, às vezes, porque quer fugir de casa. Por quê? Tem um pai e tem uma mãe que te escracham todo dia. Uai, não vou ficar nessa. Por que devo ficar aqui? Aí se precipita e casa. Não querem dizer que você não possa preparar suas malas, mas com sabedoria que se edifica a casa, irmãos. É buscando a orientação do Senhor. Senhor, tu sabes o contexto que eu estou. Me ajuda. Mas motivação errada, sair das casas dos pais. Por vezes, outra motivação, e é normal isso, mas se for essa motivação exclusiva, e há com muitas pessoas, é casar para ter filhos. Isso especialmente em relação às mulheres. Casar para ter filhos. Por quê? Porque é aquilo que nós chamamos de instinto genésico, quer dizer, o instinto de gerar. A mulher foi dotada por Deus para gerar. Tem todo o seu, né, órgãos, né, sexuais, né, preparados para gerar. Então, é natural da mulher desejar ter filhos. Mas se o motivo do casamento for casar para ter filhos, isso vai dar problema depois. Porque esse é um valor. E esse valor pode quebrar prioridades no casamento. Você está entendendo o que estou falando, irmãos? Aqui tem até um motivo que é muito social, mas acontece. Alguns vão se casar para se vingar de um ex-amor. Acontece isso ou não? Estou fazendo alguma doidice aqui? Estou falando alguma... Hein? Tu está pensando o quê, rapaz? Hã? Tu está pensando o quê, menina? Tu pensa que tu me deixou, eu não valho nada? Pô, eu vou já te mostrar com quantos paus se faz uma canoa.
Só para passar na cara dele ou na cara dela. Tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando o quê, garoto? Motivação errada, irmãos. Tem um aqui que é mais raro, mas é factual. Casar para ter um pai para os seus filhos ou uma mãe para os seus filhos. De uma relação anterior, adveio filhos, e agora preciso, naturalmente, ter um pai para os meus filhos. Ter uma mãe para os meus filhos é natural. Não é? Mas se essa for a motivação do casamento, está errado. Quantos exemplos há, irmãos? E aqui não quero parecer ser alarmista nem exagerado. Mas quantos exemplos há, amados irmãos? Nós o sabemos. De pessoas que têm um relacionamento, levam pessoas para dentro da sua casa e depois essa pessoa abusa. Você vê que tem se tornado muito comum esse tipo de coisa, né? Abusam dos enteados e das enteadas. Se for casar para ter um pai para o seu filho ou a mãe para o seu filho, se esse for o motivo exclusivo, é errado. É fracasso. Às vezes, alguns casam por uma questão de segurança. O ser humano é tão complexo, né? O que passa na cabeça da gente, rapaz, casar por segurança. E aqui eu vou ser bem específico, um caso bem específico. Há muitos casos, mas um caso bem específico. Por exemplo, eu posso casar para que eu possa ter direito a uma pensão. Quem lida na área do direito sabe que isso acontece muito, irmãos. Mas é muito. Casar para desfrutar de uma pensão. O caba morre, e hoje até a mulher morrendo, você sabe disso, o caba tem direito. Ele é pensionista, como a mulher também é pensionista. Então, às vezes são essas motivações que por uma pensão você sacrifica todo um roteiro. Por uma pensão, você sacrifica todo o roteiro. O roteiro que o Senhor estabeleceu para você. Segurança. Segurança de herdar. Por exemplo, alguém entra numa família que você pode herdar bens. Dependendo do regime de casamento, né? Você precisa até ser bem sábio com relação a isso, dependendo do qual o seu ânimo com relação ao casamento. O regime de casamento, você pode até herdar. Comunhão total de bens, né? Ou mesmo uma cláusula em cartório, uma cláusula de favorecimento em caso de morte, um testamento, por exemplo, deixando, né, para que a pessoa herde, se o regime não permitir, pode fazer um testamento, né, deixando aquele bem para a pessoa. Então, muitas pessoas casam por causa de segurança. Segurança financeira, segurança econômica. Eu estou falando das motivações erradas. Amém, irmãos? E há uma turma muito grande que casa simplesmente para obter gratificação pessoal do casamento. O que é isso? Há muitos que são assim, irmãos. Querem simplesmente entrar no casamento para serem servidos e não para servir. E nós sabemos como é que a gente ordena um casamento. Um ao outro ajudando, cooperadores, debaixo de uma mesma graça, mas só para serem servidos. São pessoas extremamente egoístas. Você sabe pelo relacionamento que acontece. Só pensam em si. São cheios de direitos. E posso dizer, sem medo de errar, não vivem
a vida comum do lar. Alguém se sobrecarrega e o outro só desfruta. Há muitos casamentos que são assim. Maridos, vivei a vida comum do lar. Ah, mas eu trabalho, eu chego cansado, mas problema seu. Há uma vida do lar que a sua primeira prioridade depois de Deus é a sua casa, não é o seu trabalho. Se o seu trabalho lhe exaure, reveja se isso vale a pena, de modo que você chegue em casa pendurando as botas e transfira para o outro cônjuge todo o fardo de um cuidado de uma casa. Porque alguém diz assim, porque eu trabalho, chego cansado, e quem está em casa também não trabalha? Você sabia que o trabalho mais penoso é o trabalho de uma casa? Mas muitos casam simplesmente para serem os reis, senhor, soberanos da casa. Isso é muito comum com os homens, é mais comum com os homens. É a hora do meu jornal nacional, é a hora do meu futebol, é a hora do meu descanso, e a pia está lá cheia de louças para lavar. Quem põe a mão na massa, geralmente é a mulher. Que hoje, muitas delas enfrentam a jornada de trabalho também fora de casa. E quando chega em casa, eu estou sendo muito enfático com os homens, porque é assim que é a regra que comporta exceções. Quando chega em casa, o reizinho simplesmente diz assim, o que você vai fazer para mim agora, para me comer? A pessoa já chegou de uma jornada complicada, cansada. O que você fez para me comer? De vez em quando tem que fazer mesmo. É para fazer, é claro. Mas fazer sempre, você ficar esperando para fazer, e ainda acusa, por vezes, a mulher de que a mulher não é uma mulher áspera, a mulher sábia que edifica a sua casa. São tão bíblicos. São bíblicos. Se socorrem de títulos da Bíblia, de textos da Bíblia, para justificar a sua falta de empatia, a sua falta de colaboração, por não entender o sentido do casamento. Me recordo que certa vez, numa cerimônia matrimonial, lendo o texto da Bíblia, e no final eu olhei bem para o casal e olhei bem para o homem e disse para ele, essa festa aqui está muito bonita, mas lembra-te de uma coisa, vive a vida comum do lar, aprende a lavar pratos se você não lavava, porque a sua mãe, herança familiar, não permitia que você lavasse. A sua família agora é outra, não é a família dos seus pais. Sua mãe lavava por você. As suas tias faziam por você. As suas irmãs mais velhas faziam por você. Mas agora você tem uma companheira, a mulher com a qual você disse que iria honrar, e a gente começa a honrar a partir dos cuidados mínimos, que são os cuidados domésticos. E aqui vai um parênteses, um elogio especial àqueles que já compreenderam isso. E são participantes ativos da vida comum do lar. Casar só para desfrutar é a motivação errada, porque você vai fazer a vida do outro infeliz. E por conceitos simplesmente formais, com relação ao casamento, as pessoas toleram e ficam. Por honra à palavra que disseram diante do Senhor. Porque casar não é casar diante de sociedade, nem de parentes e amigos. Casar é antes casar diante de Deus. Porque todo casamento é para Deus. Porque o propósito está lá no começo. Então, no nome de Jesus, estejamos
fazendo uma espécie de aferição das motivações que nos levaram a esse tipo de atitude, de buscar o casamento por motivações tão infundadas. Claro que o casamento tem os seus benefícios. Não vamos descer a detalhes agora, isso fica para outro contexto. Mas se a motivação for somente essa, sair da casa dos pais, ter filhos, vingar um amor antigo, uma paixão antiga, para ter pai ou mãe para os filhos, segurança, gratificação pessoal egoísta, pode entender, ficar claro que isso é contra a vontade do Senhor. Agora que elegei mais um motivo errado. E esse motivo errado é: vou casar para acabar com a minha solidão. Eu vou casar para fazer cessar a minha solidão. E eu peguei uma definição interessante sobre solidão. Claro que a gente pronto pode dizer alguma coisa, mas eu peguei essa definição que ela é bem interessante. Veja bem como isso toca bem na alma da gente, queridos. O que é solidão? Solidão é um sofrimento, e é sofrimento emocional de sentir-se isolado e o que nos interessa, e incompleto. A solidão promove essa sensação de isolamento. Estou só. Mas, para além disso, eu estou só e estou incompleto. Eu peguei aqui uma oraçãozinha, uma expressão de uma pessoa solteira, e eu queria ler para vocês, peço a paciência de vocês, porque calha bem na fiveleta do que estamos tratando aqui, irmãos. Uma pessoa solteira, ela escreveu o seguinte, sobre a luta dela com a questão da solidão. Isso perpassa um pouco com a pressão, né, externa, mas muito mais com aquela pressão interna, o sentimento de sofrimento, de incompletude. Olha o que ela diz. Não consigo pensar em nada que odeie mais neste mundo do que estar só. Para onde quer que me volte, vejo casais. Casais na televisão, casais nos carros, casais nos aviões, casais nos restaurantes, casais na praia. Por toda parte há lembretes de que eu estou só. Por toda parte, onde eu ando, eu vejo lembretes de que eu estou só. Veja que a coisa é enraizada na alma da pessoa. Por onde ela vai, só vê fantasma. Por onde ela vai, só vê casais. E eu estou só. Você veja a pressão que se exercita na alma do homem. Eu estou incompleta. Por quê? Porque todo mundo está completo. Mas essa estatística é falsa. Nem todos estão completos. Mesmo casados. Mesmo casados não estão completos. Por quê? Lembra-te do Senhor. Lembra-te que Ele deve ser o teu querer. Lembra-te que Ele é o desejável das nações. Para quê? As nações estão olhando para Ele, para o céu, para o... Não, desejar porque Ele tem algo para nos oferecer. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poder estar na presença dEle? Por quê, rapaz? Está tudo certo. Tudo está bom, tudo está agradável, tudo está perfeito, mas a minha alma sente sede de Deus. Por quê?
porque tu nos criaste para ti, e a nossa alma, que se sente só e incompleta, só encontra repouso em ti. Só encontra paz em ti. E ela arremata as elucubrações mentais dela, dizendo o seguinte: chego a me perguntar se algum dia encontrarei alguém para preencher este vazio no meu coração. Todo mundo alcançou, poxa, então quem sabe eu também vou alcançar. Mas não. A solidão nela é tão grande que gera um sofrimento tal e cria um quadro fático de perspectiva equivocada, que ela diz aqui que não sei nem se algum dia vou encontrar alguém para preencher esse vazio no meu coração. Eu, quando era jovem, também chegou um momento, e eu era meio por aí, né? Mas chegou um momento que eu disse: rapaz, será que um dia eu vou encontrar alguém? Quase que o bichinho não conseguia, mas aí a Morena Jambo apareceu na minha vida. Morena Jambo. Amém, Jesus. Encontrei uma varoa. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas ela não me completa, não. Ela é uma boa parceira, uma boa esposa, é tudo isso. Mas ela não me completa totalmente. Por isso você vê que algumas perspectivas são erradas. Você pensa que vai acontecer, não vai por aí não, que você se ferra. Amados irmãos, a nossa solidão, ela nunca vai ser resolvida quando nós tivermos um cônjuge. A solidão, se é um estado de alma, ela vai permanecer mesmo você estando casado. Agora que eu tenho uma notícia boa. Parece contraditar a palavra de Deus, mas não contradita. Também está escrito, amém, irmãos? É o seguinte: ninguém é obrigado a casar. Esquece pressão social, familiar, esquece. Esquece solidão. Ninguém é obrigado a casar. Eu me filio ao apóstolo Paulo. Que diz, e essa é a minha interpretação, que casamento, segundo o projeto de Deus, essa relação de juntar um e outro para ser uma só carne, é um dom de Deus. É um dom de Deus. E ele não critica o estado de solteirice. Por quê? Porque ele diz que os solteiros não se envolvem muito com as preocupações deste mundo. E dentre essas preocupações, a principal delas, sabe qual é? O casamento. Porque o casamento é uma questão séria, irmãos. Ele diz que os solteiros,
eles podem ter mais comunhão com o Senhor. Por quê? Porque eles têm mais tempo. Você se lembra da palavra de Jesus? Quando foram falar a respeito de divórcio, e ele diz, olha, falando de eunucos, né? Eunucos, porque assim foram feitos pelos homens. Eunucos, por causa do reino de Deus. Eles se fizeram eunucos, eles se fizeram, não o tornaram, não o impuseram a condição de eunuco, mas eles mesmos, por deliberação, se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Só vou focar nesses dois casos aqui. Eu me lembro, eu conheci um irmão, os irmãos até, acho que o irmão Roberto e a irmã Ivânia, acho que conheceram, com certeza. O irmão, um médico, lá em Recife, rapaz, um excelente profissional, uma pessoa, eu vou usar a expressão, misericordiosa, cuidava dos enfermos, atendia as pessoas com muito zelo e com muita alegria. Era crente. Tinha um trabalho evangelístico, ele tinha uma maneira de, a graça do Senhor, de atrair as pessoas, notadamente jovens. Ele atraía muitos jovens. Veja que coisa maravilhosa a vida cristã. Eu tenho a minha profissão, mas eu vou usar a minha profissão para atrair os jovens para o Senhor. Mas você sabe, né, irmãos? Vida de comunidade, vida de comunhão. Tão boa a comunhão, né, irmão, na igreja? Mas sempre existem aqueles que são avexados, né? Aí tem, você sabia que tem nas assembleias as irmãs, principalmente irmãs, que são indicadoras de casamento, de parceiros? Olha, casamenteiras, né? Ah, isso, aquele ali fica muito bem para você. Olha, aquele ali... Não, mas dá certo. Ainda tem umas que dizem assim, o Senhor me disse. Aí, meu irmão, o que tu vai fazer? O Senhor disse, vai existir, Beto? Não vai nunca. O Senhor me disse. Eis que te digo, servo. Resultado. Pressão externa. Na Assembleia. Não era nem acho que tinha só a mãe, me lembro, acho que era... Não era nem de casa, era da Assembleia. O que esse rapaz tem? Tem alguma coisa errada com esse rapaz. Alguns diziam, será que ele é? Porque é esse o pensamento que ocorre, irmãos. Você está pensando que esses crentezinhos não são safados? Eles têm esses pensamentos. Será que ele é? Aí o rapaz, mexeram tanto com o rapaz, balançaram tanto com o rapaz, que ele disse, rapaz, vou ter que encarar. Aí apareceu lá uma irmã varoa, uma dádiva, né? Bênção. Mas não vou entrar em detalhes aqui. Resumindo a ópera, ele descobriu que o casamento não era para ele. Então, irmãos, há alguns que não nasceram para casar. Portanto, não se avexe. Espera no Senhor e vê qual é a direção que o Senhor está dando para a tua vida. Se você... Aí vem a expressão correta com relação à questão de motivação. Se você não sente essa solidão profunda que traz sofre, porque você pode ter solidão, mas a solidão pode não trazer sofrimento profundo e nem um senso de incompletude. Estou só. Tem pessoas que gostam de ficar sós, no seu canto, né? Reclusos no seu canto, ali e tal. Você já nota que aquela pessoa ali é complicada para relacionamento.
Deus faz todas as coisas, mas é complicado. Então, uma palavra de esperança, uma palavra de perspectiva para você. Se você não casar, saiba que há um que já casou contigo. Você faz parte da noiva, você está prometida, é uma desposada. Você é uma noiva, uma desposada. Você, rapaz, aqui são tão poucos. Se tivesse aqui uma multidão, imagina a quantidade lá de negro que estava, né? Mas são tão poucos. Mas você já é muito amado pelo Senhor. Ainda que o teu pai e tua mãe te deixem, eu, contudo, não te deixarei. Você não anda sozinho. O Senhor cuida de ti, os olhos dele estão sobre você. Então, essas motivações, irmãos, todas elas são equivocadas. De modo que a plenitude do ser humano, ela não depende, a satisfação do ser humano, a completude do ser humano não depende de um estado civil, não depende de uma, e não estou dizendo que não façam assim, por favor, não depende de uma certidão de casamento para você ser pleno. Porque quem nos enche de alegria, de paz, é o Senhor. Ó, minha alma, porque está aflita, porque está sofrendo, porque se sente incompleta, espera em Deus. Da presença do Senhor, irmãos, vem alegria. E você vê que o Senhor tem um desejo tão grande de edificar a casa, tão grande de cuidar dos seus, que Jesus andou com os seus discípulos, amados irmãos, durante 3 anos. Eles estavam tão habituados com ele, estavam tão próximos dele, tinham uma comunhão tão boa com ele, que um dia Jesus começou a dizer que, olha, eu vou ter que ir, vou ter que partir, etc e tal. E aquilo ali começou a gerar uma sensação de, opa, vamos perder aqui alguma coisa muito séria. Mas sabe o que foi que o Senhor disse? Eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai para estar convosco todos os dias. Porque ele podia ter ido, promover uma salvação que foi feita na cruz e aguardar a gente lá no final. Negada, estou esperando aqui. Mas ele diz que ele quer edificar a casa. E ele o faz através do Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo com vocês. Vocês vão achar completude no Espírito Santo. Porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar de mim mesmo. Irmão, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para sofrimento, para incompletude, descanso para vossas almas. Sem o Senhor, meu irmão, o nosso navio está à deriva. Um navio à deriva é aquele navio que está sem motor. Um navio que está sem âncora. Está sendo levado pelas correntezas, ele está à deriva. A qualquer momento, o desastre total. Mas o Senhor é a âncora da nossa alma.
Não te deixarei, não te desampararei. Portanto, amados irmãos, para concluir, lembrando de que se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que edificam, lembrando de que Jerusalém, Jerusalém, rapaz, rapaz, moça, moça, não mata os profetas, lembrando que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, o Senhor nos diz essa manhã: sem mim, vocês nada podem fazer. A sua lógica diz que está fazendo. O seu julgamento ilimitado diz que está fazendo. Mas o Senhor disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Que o Senhor nos oriente nesses dias, irmãos, a abandonarmos esse sentimento de solidão e buscarmos alternativas, porque muitos há casados que vivem a solidão dentro de casa. Mas o Senhor está querendo pôr ordem na nossa casa hoje, tirando os falsos conceitos, rebentando com falsas perspectivas. Nós precisamos, amados irmãos, não de solidão, de viver na solidão. Nós precisamos de solitude. Lança fora a solidão e entremos na égide, na esfera da solitude. O que é solitude, irmãos? Solitude é uma atitude deliberada que nós tomamos, a despeito de todas as circunstâncias. Eu entro no meu quarto secreto e deliberadamente busco comunhão com Deus. Ó tu que ouve as nossas orações. Meu irmão, minha irmã, esquecendo de motivações erradas, mas se o quadro fático do seu relacionamento está ruim, eu quero dizer para você: a esperança no Senhor. Nada, irmãos, é mais debilitante, mais frustrante, mais deprimente, mais incapacitador do que viver uma vida comum do lar desarmoniosa. Todos os outros relacionamentos vão sofrer com isso. Porque nós somos o que somos. O que nós somos na nossa casa, porque isso é questão de caráter, nós somos na igreja do Senhor. Não que nossa casa não seja uma igreja. Nós somos na igreja do Senhor. No mais, que o Senhor continue falando com todos nós, irmãos. O nosso desafio nesses dias, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Na próxima oportunidade, estivermos juntos, nós vamos prosseguir falando a respeito do casamento sob o ponto de vista de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Te louvamos, amado Pai, porque nós sabemos que Tu firmaste conosco uma aliança eterna. Nós sabemos que o desejo do Teu coração, Senhor, é nos fazer o bem. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum aquilo que Tu tens preparado para aqueles que Te amam. Senhor, ajuda-nos a ordenar, Senhor. Ajuda-nos a ordenar as Tuas prioridades. Dá-nos, Senhor, uma perspectiva correta a respeito da Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Nós queremos descansar porque sabemos que Tu já tens nos concedido, todos os dias, as coisas relativas à justiça,
vida de justiça e de piedade. Aquieta o meu coração, aquieta o coração dos meus irmãos. Que a nossa esperança, Senhor, esteja acima de tudo em Ti. Porque de Ti foi as fontes da vida. Nós te oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graça, misericórdia e paz, amados irmãos.